Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, o programa do Observatório da TV, no qual nós recordamos as carreiras de artistas que são muito significativos aqui para o nosso cenário brasileiro e ainda estão vivos para receber essa homenagem, né? Desde veteranos até alguns relativamente jovens, inclusive, com muita carreira pela frente. Eu digo relativamente jovens porque em homenagens assim as pessoas esperam artistas idosos, né? Enfim, mas a nossa homenageada dessa semana, por exemplo, ela é uma veterana da televisão, embora ainda não tenha 50 anos de idade. Pois é. Maria Fernanda Cândido. Antes de falarmos sobre a trajetória de Maria Fernanda Cândido, que acaba de brilhar numa aparição rápida, mas muito interessante, na primeira fase da novela Renascer, como a Dona Cândida, né? A fazendeira que vende as suas terras para o José Inocêncio, que nessa primeira fase foi o Humberto Carrão, né? Eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito ainda, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos. Pense também com carinho na possibilidade de ser um membro do canal, mediante uma contribuição muito pequenininha, clicando aqui embaixo, seja membro, você entende melhor como funciona. E obrigado sempre pelo seu prestígio, pela sua audiência. Maria Fernanda Cândido, de fato, se chama Maria Fernanda Cândido. E existe toda uma geração que, por conta de afastamento de carreira, pela idade, enfim, confunde um pouco ou não sabe que existem duas Maria Fernanda, né? A Maria Fernanda Cândido, de quem nós vamos falar aqui, e a Maria Fernanda, que era filha da Cecília Meirelles, que fez Pai Herói, fez Nina, fez Dona Beija, fez várias produções, né? Fez E o Vento Levou, ainda antes da teledramaturgia diária, né? E, inclusive, a Maria Fernanda Cândido, na novela Terra Nostra, que foi a primeira que ela fez na Globo, não tinha o Cândido nos créditos, né? Aparecia assim, apresentando Maria Fernanda. Então, para não haver confusão, né? A Maria Fernanda Cândido e a Maria Fernanda Meirelles, como queira, são artistas distintas, né? Maria Fernanda Cândido nasceu em Londrina, no Paraná, em 1974, no dia 21 de maio. Portanto, agora em maio é que ela vai fazer 50 anos. Mas já tem muita coisa para contar e muita coisa interessante, boa da sua carreira, né? Ela é filha de um casal de comerciantes, a dona Águida e o seu José Reginaldo. E nasceu em Londrina, viveu ali o começo da sua vida, depois a infância e o princípio da adolescência, se mudou com a família para Curitiba. Em seguida, eles vieram morar em São Paulo, né? Na adolescência, ela estudou inclusive no Colégio São Luís, salvo engano da minha parte. É um colégio muito bom, tradicional, aqui da capital, né, na região da Avenida Paulista. E na adolescência, né, desde criancinha, pequenininha, já era muito bonita. Mas na adolescência, essa beleza chamava ainda mais atenção a ponto de abrir as portas para a Maria Fernanda Cândido ter uma carreira vitoriosa como modelo fotográfico, né? E de passarela também, enfim, foi para a Europa, emancipou-se, por assim dizer, né? Foi viver sozinha, por algum tempo no exterior por conta dessa sua carreira de modelo. Ao voltar ao Brasil, ela ingressou na Universidade de São Paulo no curso de terapia ocupacional, que ela só terminaria alguns anos depois, né? Ela não se formou com a mesma turma com a qual ela iniciou, porque justamente ela voltou ao Brasil, mas a atividade profissional dela continuou muito intensa, como modelo e como atriz também. Mas antes de se iniciar como atriz na televisão, ela teve uma experiência na MTV Brasil, do Grupo Abril, né? Em 1996, apresentando um programa chamado Ilha do Biquíni, que, salvo equívoco meu, foi da temporada de verão, né? O nome de estudo, né? Ela mesma declarou que, ao se ver naquele programa, porque você estar fazendo é uma coisa, você se ver é outra, né? A Maria Adelaide Amaral também disse que era atriz, mas não se via na televisão, e aí quando ela teve a oportunidade de se ver, se achou muito ruim e decidiu que não tinha que ser atriz porque era muito ruim. A Maria Fernanda Cândido, ao se assistir no programa Ilha do Biquíni, achou que tinha que estudar para ser melhor, etc. E se matriculou com uma famosíssima orientadora de atores, né? Que é a Fátima Toledo.
Nessa mesma época, finalzinho dos anos 90, 1997, ela apareceu numa novela da Globo, mas não como atriz, e sim na abertura. Era ela, aquela bela moça que enfrentava vários obstáculos na abertura de A Indomada, e virava água, virava pedra, virava fogo, né? Era a Maria Fernanda Cândido. No ano seguinte, 1998, ela fez a sua primeira novela, então, como atriz, que foi Serras Azuis, de Ana Maria Moretson, baseada na obra de Geraldo França de Lima, na TV Bandeirantes, com direção geral do Newton Travesso. Ela fazia uma personagem chamada Magali, que, se eu não me engano, era uma manicure ali da pequena cidade de Serras Azuis, né? Nos Serrazulenses, como tinha uma legenda nos créditos, os Serrazulenses, né? Ela, a Sônia Clara, Lug Palhares, enfim. E também por essa época, 98, 99, né, a novela já foi ao ar toda gravada, mas ela fez uma participação em Pérola Negra, do Henrique Zambelli, baseada em original de Henrique Torres, no SBT, que foi ao ar em 99. Nesse mesmo ano de 99, um material, uma fita, enfim, com uma demonstração do trabalho da Maria Fernanda Cândido, chegou às mãos do diretor Jaime Monjardim. E, a partir disso, ela acabou ganhando um papel, fez teste, enfim, né? Salvo equívoco meu, mas ganhou um papel que fez com que ela despontasse para o grande público. Foi a Paola, ou a Paula, né? Que é a maneira mais correta da gente falar, porque ela era italiana, enfim, a Paola, de Terra Nostra, novela do Benedito Rui Barbosa. Essa moça começa a novela como amante de um advogado, o Dr. Augusto, que é o Gabriel Braga Nunes. Ele é casado com a Angélica Paloma Duarte, uma das filhas de um fazendeiro, seu Gumercindo, que é o Antônio Fagundes, né? Ele é filho de um grande amigo do seu Gumercindo, que é o seu Altino, Odilon Wagner. Mas, no decorrer da novela, o autor decidiu aproximar a Paola de um galã maduro da história, o Raul Cortez, que era o seu Francesco Maliano. E ela começa a fazer macarrão, a vender, torna-se uma empresária, por assim dizer, e vive um romance que ganhou toda a torcida do público, Paola e Francesco, né? Ela e Raul Cortez. No ano 2000, houve uma votação no Fantástico ali, nessa época de Terra Nostra, que apontou Maria Fernanda Cândido como a mulher mais linda do século. Para você ter uma ideia do impacto, da repercussão dessa figura pública que se tornou de grande êxito, né? A Maria Fernanda Cândido. Mas de lá para cá, ela já fez muito mais coisas, né? Depois de Terra Nostra, ela participou de outra novela do Benedito Rui Barbosa, que foi Esperança, que ele escreveu até mais ou menos a metade, depois foi assumida pelo Valcir Carrasco entre 2002 e 2003. A personagem dela nessa novela chamava-se Nina. Era a filha de Giuseppe, que era o Valmor Chagas, né? E de Dona Madalena, Laura Cardoso. E ela era uma operária. E uma operária combativa, que lutava pelos direitos das trabalhadoras da fábrica onde ela trabalhava. Ali tinha um chefe tirano, que era o seu Humberto, papel do Oscar Magrini, né? E formou um par com o estudante português que estava em São Paulo para se formar advogado, enfim, chamado José Manuel, mas que todo mundo tratava por Murruga, interpretado pelo Nuno Lopes. Depois dessa novela, Maria Fernanda Cândido participou em 2004 de Um Só Coração, minissérie da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira, no papel de Dona Ana Schmidt, que é uma jovem que sofre muito na vida pela sua origem pobre. Ela é abusada, ela é alvo de uma obsessão do Rodolfo, que é o Marcelo Antoni, filho do patrão dela, o Coronel Totonho, que é o Tarcísio Meira, né? Até que a vida dela se acalma um pouco mais quando ela se casa com um rapaz que gostava muito dela, um padeiro, Joaquim, que era o personagem do Renato Scarpim. E no finalzinho desse mesmo ano, ela entrou no ar na novela das 6 do Walter Negrão como uma onda, no papel da Lavínia. Ela era casada com o líder de uma vila de pescadores, o Amarante, que era o Cadu Moliterno, mas com o sumiço do Amarante, o Amarante é dado como morto, né? E ela acaba se envolvendo com um ex-presidiário que pagou durante muitos anos por um crime que ele não havia cometido, Sandoval, que era o Erson Capri. Na verdade, quem havia cometido o crime pelo qual ele pagou tinha sido o irmão da mulher por quem ele era apaixonado antigamente, né? O JJ, que é o Erson Capri, o Henri Castelli, né? Pois bem, ainda nos anos 2000, a Maria Fernanda Cândido,
ela seguiu fazendo trabalhos na dramaturgia de televisão, principalmente na TV Globo, mas ela nunca foi de emendar muita coisa, uma novela na outra, porque é muito seletiva, porque está sempre envolvida também com outros projetos, né? Nem sempre em cinema, em teatro ou em televisão, às vezes sim, mas nem sempre, né? E, por isso, dá uma impressão de que ela até fez menos coisas do que realmente fez, mas fez bastante. Em teatro e cinema, já voltamos aos trabalhos dela na televisão, né? Mas em teatro foram cerca de 10 peças. A primeira foi em 1997, Anchieta, Nossa História. E entre destaques dessas 10 peças, nós podemos citar também Troilo e Cressida, em 2016, um dos mais recentes, né? Ligações Perigosas, no começo dos anos 2010. E em 2001, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Já na tela grande, o primeiro filme que ela fez, salvo erro meu, foi Dom, lançado em 2003. E além desse, ela também participou de, entre outros, Apneia, Meu Amigo Hindu, Aparecida, O Milagre e um que a tornou um nome ainda mais conhecido internacionalmente, né? Que foi no papel da Vicência em Animais Fantásticos, um filme lançado agora recentemente, né? Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Pois bem, depois de Como Uma Onda, Maria Fernanda Cândido fez uma participação especial ali por cerca de 2 meses, inicialmente, né? Os 2 primeiros meses, 2, 3, da novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, que está no ar atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, Paraíso Tropical, né? No papel da Fabiana, uma advogada que era amante do chefe dela, o Antenor Cavalcante, Tony Ramos, né? Sempre na esperança de que ele se separasse da esposa dele, a Ana Luísa, a René de Vilmont, para ficar com ela, mas isso não acontece, né? Enfim, aí a Fabiana sai da novela a uma certa altura, ela se envolve, né? Tem um novo interesse romântico quando ela sai da novela, que é o papel do Vitor Fasano, ele aparece, vamos dizer assim, para ficar com ela, né? Depois disso, a atriz de lá pra cá fez, fora novelas e minisséries, eu até anotei aqui para não confundir os anos, olha só, em 2012 ela compôs a junta de debatedoras do Saia Justa, no GNT. Também foi apresentadora na TV Cultura do programa Terra 2 com o Dr. Jorge Forbes, né? Alguns anos depois. Nesse meio tempo apresentou o Cine Rooftop, um programa sobre cinema e outros assuntos no canal da Paramount Channel, né? E também esteve mais recentemente no Jogo da Corrupção, que é do Prime Video, né? Como Dona Ana Maria Avelange, mulher de João Avelange. Isso é dramaturgia, mas não é TV aberta, né? Agora, nesse meio tempo, ela fez muitas outras coisas. Por exemplo, foi a mulher do deputado que vira primeira-dama um pouco por acidente, praticamente, né? O deputado que era o Domingos Montanhê, na Ministério de Euclides Marinho, O Brado Retumbante, em 2012. Ela interpretou também a Capitu de Machado de Assis, né? Numa adaptação de Dom Casmurro, pelo mesmo Euclides Marinho, com o Luiz Alberto de Abreu, direção do Luiz Fernando Carvalho, né? Na minissérie Capitu, que foi ao ar no final dos anos 2000 ali, né? 2008, salvo engano meu, ou já nos primeiros dias de 2009. Com o mesmo Luiz Fernando Carvalho, ela participou da minissérie Dois Irmãos, que foi ao ar em 2017, já gravada, né? Foi gravada um pouquinho antes, no papel da Estelita, que depois de uma fase com mais idade foi vivida pela Carmen Verônica, né? E também com Luiz Fernando Carvalho ela fez a minissérie Afinal, o que querem as mulheres, que era protagonizada pelo Michel Melamed, tinha texto também do próprio Michel, da Cecília Gianetti, né, do João Paulo Cuenca, que era o líder, digamos assim, dessa trinca do roteiro, né? Um trabalho bastante interessante com Paulo Oliveira, com Dan Stulbach. E o mesmo Dan Stulbach que foi marido de Maria Fernanda Cândido em 2017, numa novela da Glória Pérez chamada A Força do Querer. Essa novela fez muito sucesso, tratou de temas bastante interessantes, soube conjugar muito bem esses temas nos conflitos dos personagens, né? Esse sucesso da Glória Pérez, né? E a personagem da Maria Fernanda Cândido chamava-se Joyce, uma mulher muito rica que projetava para a filha, a Ivana, que era uma moça que não se entendia como menina, né? Ela era um menino que nasceu num corpo de menina, né? E a Joyce tinha uma frustração muito grande, né? Por não ter a filha que ela sempre sonhou ter, aquela princesinha com bibelôs e manhas e, né? Uma boneca feita humana, né? Era isso que ela esperava
da filha, que era interpretada pela Carol Duarte, muito bem interpretada, inclusive, né? E essa personagem já deu um certo impacto no público por conta dessa relação com a filha que ela tinha, né? Também por ser traída pelo marido dela, o Dan Stuba, que era o Eugênio, com uma mulher que era uma doida, psicopata, enfim. A Débora Falabella que fazia, né? A Irene, salvo engano meu, né? E ela de repente apareceu como mãe de uma menina grande assim, né? E aí todo mundo, nossa, mas Maria Fernanda Cândido tem idade para fazer mãe dessa menina? Tem, cronologicamente tem, né? Mas também porque a essa altura, 2017, ela já não era uma figura tão frequente assim, emendando telenovelas, né? Como nunca foi e provavelmente não virá a ser, porque ela tem muitos outros interesses na vida, né? Para além da própria profissão de atriz, inclusive, né? Na década de 2010 também, salvo erro meu, em 2013, ela encarnou Helen Palmer, que é uma forma de se apresentar ao público a autora dos textos narrados nessa série do Fantástico, que é o Correio Feminino, a Clarice Lispector, né? Correio Feminino foi escrito a partir dos almanaques para mulheres que a Clarice Lispector havia escrito, né? Então a Helen Palmer, que era o papel da Maria Fernanda, era como se fosse a Clarice propriamente conversando com o público, né? Dando aqueles conselhos, por assim dizer. É uma atriz de uma trajetória muito rica, que mais recentemente também tem a historiadora e pintora, desenhista, enfim, Maria Graham, em Independências, outro projeto do Luiz Fernando Carvalho, que celebrou os 200 anos da proclamação da independência do Brasil, né? Ela participou ainda, aqui para eu não esquecer, da sessão de terapia na primeira temporada da série, do papel de Júlia, né? Também fez a Lourdes, que é a segunda esposa do Erivelto Martins, que era o Fábio Assunção, em Dalva e Erivelto, minissérie da Maria Adelaide Amaral, né? Que era a história do grande amor e das grandes brigas, do tormento que levou anos aí da relação da Dalva de Oliveira com o Erivelto Martins, né? A Dalva, que era a Adriana Esteves. E também um outro trabalho aqui interessante da gente destacar é o episódio A Perseguida de Curitiba, da série As Brasileiras, um programa Daniel Filho. Infelizmente o nosso tempo é curto, acaba não dando conta da gente falar tudo. Como eu disse, ela ainda não tem 50 anos, mas é uma veterana da nossa TV, né? São 25 anos fazendo dramaturgia, muitos trabalhos, não só como atriz, né? E, sem dúvida alguma, ainda tem muito a nos dar do seu talento, da sua dedicação que nós vemos impressa em cada uma dessas personagens, né? E seguramente não falei tudo, mas eu espero que a Maria Fernanda Cândido, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que a admira também. E semana que vem, mais um artista homenageado em vida como ele merece, no Vale a Pena aqui do Observatório da TV. Obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau.